Minas Gerais é referência nacional em tradição e qualidade quando o assunto é proteína animal. Mas sabemos que, para manter essa excelência e crescer em um mercado cada vez mais competitivo, a informação estratégica é a nossa melhor ferramenta. Está começando agora Hora do Sinduscarne, o podcast da indústria da carne em Minas Gerais. Então, já que a gente está falando sobre consumidor final, Rômulo, me responde algumas perguntas. O que o consumidor final tem que procurar? Tem um selo? Tem algo específico que ele precisa observar quando for comprar um produto, comprar uma proteína? Isso, muito interessante. Isso é uma pergunta que o pessoal sempre faz, sabe? Vamos considerar produtos embalados, o que a pessoa vai procurar dentro de um supermercado, né? Dentro de um comércio. Não estou considerando ali um açougue de venda direta de carne do consumidor, não, tá bom? Sempre vai ter o selo de inspeção, tá? Seja ele de inspeção municipal, seja ele da inspeção estadual, do IMA ou de outros estados, ou de inspeção federal, certo? E de outros estados, né? E dos municípios que não estiverem dentro do município, atentar também com o selo do CISB, tá? Explica um pouco o selo do CISB para a gente. O CISB é a equivalência do serviço de inspeção, seja ele municipal ou estadual, ao selo de inspeção federal. Ou seja, um estabelecimento que tem registro no IMA e que tenha o CISB, teoricamente, pela Lei 7889 de 1989, o estabelecimento registrado de serviço de inspeção estadual só poderia comercializar dentro do estado de Minas Gerais. Mas com o advento do CISB, tendo esse selo, ele pode comercializar no Brasil inteiro. A mesma coisa o selo de inspeção municipal, né, ou consorciado, que tenha o selo do CISB. E como é que isso é obtido? O Ministério da Agricultura normalmente faz uma auditoria no serviço de inspeção, né, já fizeram várias aqui no serviço de inspeção do IMA, e verificam que a nossa forma de cobrar e de trabalhar a fiscalização é equivalente à forma que eles trabalham também, né? Lembrando que equivalente não é igual, né? A gente tem as nossas particularidades, os municípios também, pelos próprios tamanhos, né, das indústrias. Não adianta fiscalizar um frigorífico que abate aí 60 cabeças por dia, da mesma forma de uma de exportação que abate 2.500 cabeças, né? Então, mas tem uma equivalência, tem uma coerência entre o resultado final de cada um desse trabalho de fiscalização. Entendi. E quando o produto está numa bandeja, o que o consumidor tem que se alertar e se atentar quando ele vai comprar um produto no supermercado e ele está dentro de uma bandeja? Ô, Tati, é um assunto polêmico, viu? A gente tem que lembrar que a gente tem duas legislações distintas. A gente tem a legislação da saúde, que é a legislação da vigilância sanitária, e a gente tem a legislação da agricultura, que é dos serviços de inspeção, tá? E a bandeja é permitida? Sim. Porém, ela deveria acontecer só para um fatiamento para venda no mesmo dia. Tá? Então, eu fatiei um presunto, fatiei um salaminho, vou colocar na bandeja, às vezes, para facilitar ali para o consumidor, não pegar a fila, né? Adiantar no supermercado, tudo bem. Eu vou identificar de qual marca que vou identificar peso, vou identificar fabricação e validade, né? E, normalmente, a fabricação e validade ela deveria ser do próprio produto, da embalagem original. E a bandeja, né? A gente sabe que nem sempre acontece, ou raríssimas vezes acontecem, deveria ser fatiado e comercializado no mesmo dia. Somente isso. E o mesmo serve para açougues, aproveitando aí a deixa. Açougue pode produzir uma linguiça, pode produzir uma almôndega, um hambúrguer? Pode. Mas aí, nesse caso, ele vai seguir a legislação da vigilância sanitária. Então, assim, ele pode produzir desde que não seja congelado, que não seja rotulado, né, e que seja comercializado no mesmo dia, né, que aí vai caracterizar o produto fresco de venda direto para o consumidor. Se ele começou a colocar conservante,
se ele começou a embalar, colocar data, prazo de validade e tal, já caracteriza como indústria. E aí ele deveria seguir, ele passa a não ser açougue, ou o açougue seja apenas uma parte da sua atividade, e ele é caracterizado também como uma usina de beneficiamento ali de produtos carnes. Então gera muita confusão, né, entre essa legislação da saúde com a legislação da agricultura. E isso é bom para deixar bem claro para o consumidor. Então, é permitido? Sim, mas desde que sejam produtos frescos para serem comercializados no mesmo dia. Com exceção da carne moída, que a carne moída ela deve ser moída na frente do consumidor. Então, se vocês chegarem num açougue e está lá aquele balde de carne moída lá, pode reclamar, pode denunciar para a vigilância sanitária ou reclamar diretamente com o proprietário, com o açougueiro ali, porque isso não é permitido. Por questões higiênico-sanitárias, que nem vou estender muito aqui não, que a carne moída potencialmente é o produto que tem o maior potencial de contaminação, que é mais fácil ser contaminado, já pela própria moagem, pela superfície de contato que aumenta, e uma série de fatores. Mas, tirando ela, os outros produtos podem sim ser comercializados. Pois é, a gente vê muito, nos açougues principalmente, o produto já temperado para venda. Então, asinha, coxa, então assim, o coraçãozinho, às vezes já está ali, já está temperado, mas você vai, você quer o temperado ou não temperado? Isso também tem que ser um alerta, vai né? entrar na mesma situação. O açougue pode temperar ali para facilitar. O ideal é que temperasse na hora. Eu quero 1 quilo de coxinha da asa. Você tempera para ele, entrega esse 1 quilo temperado. Mas mesmo que ele tempere, né, e deixe ali já para facilitar, aí é exatamente a mesma coisa. Não pode ser rotulado, tem que ser no mesmo dia, né? E senão ele passa a ter que seguir algumas regras, e existem normativas aí para produto temperado, né, de quantidade de nitrito, nitrato, porque a gente não sabe, foi temperado com o quê? Né? Foi usado um conservante? Qual quantidade? Porque alguns produtos, principalmente nitrato e nitrito, em altas quantidades, potencialmente pode causar algum tipo de doença. Né? E como é que foi aquela manipulação? Foi com a mesma mão que o cara pegou no dinheiro lá, ele temperou? Né? Então, são alguns cuidados que dentro de uma indústria a gente sabe que tem e que às vezes no comércio ali a gente não consegue observar e fiscalizar isso. Por isso que a gente tem essa preocupação. A cultura, né? Aquela cultura que a gente carrega aí de muitos anos, mas o ideal, assim, quer temperado? Pede para temperar na hora. Fala só, tempera aí para mim, não quero esse que está na... E aí aquela questão do consumidor, da regulação de mercado. Isso. A partir do momento que ninguém pegar o que ele temperou de manhã e pedir para temperar na hora, ele não tempera mais. Daqui a pouco ele não tempera mais. Né? Não, isso mesmo. E a gente não sabe o poder que a gente tem como consumidor. Né? O consumidor que tem que estabelecer a regra do jogo. Né? Não, às vezes, o comerciante ali para facilitar a vida dele. Sim. E os embutidos? Os embutidos também vão entrar mais ou menos nessa regra. Eu posso embutir ali 10 quilos de linguiça para vender ali 1 quilo, né, de cada vez, meio quilo de cada vez durante o dia. Desde que seja frescal, sem adição de conservantes, pode. Né? Existe uma legislação da vigilância sanitária estadual que rege sobre isso. Mas é nessas mesmas condições, sem ser congelado, sem ser embalado, né? Produção diária, senão passa a ter que seguir regras da indústria. E o salaminho? O salaminho já não vai entrar nessa regra, porque ele já é um produto industrial, né, de fermentação, que você não consegue produzir ele em um dia. Né? Então, chegou um salaminho caseiro, você pode desconfiar, viu? Sim. Que não tem... a gente não pode garantir a segurança dele, não. Tem muito salaminho caseiro sendo vendido aí que a gente não sabe de onde que é. Salaminho da roça, salaminho caseiro, desconfia. Salaminho misturado com queijo, que tipo de carne foi colocada ali? O cara vai pegar uma carne nobre? Né? Então, assim, porque a indústria de salaminho, você pega uma charcutaria, você pega uma indústria, ela tem regras, né, de produção. Então, você tem uma qualidade específica de carne, você tem um percentual máximo de gordura,
você tem um percentual, você tem a bactéria correta que você vai inocular ali para fazer a fermentação. Então, tem uma série de regras aí para alguns produtos e que não tem como você fazer isso em um dia. E nem na roça, né? Vamos dizer assim, né? E nem na roça. E o IMA fiscaliza também essa questão do salamim, desses tipos de embutidos? Sim, normalmente a gente fiscaliza em trânsito, Sim. Né? Ou através de denúncia. Chega muito denúncia para a gente de fábrica irregular. E normalmente a gente atua aí nesses locais e, em via de regra, lógico que tem algumas exceções, realmente não estão registrados porque não terem condições nenhuma de fabricação. Entendi. Né? Assim, poderia até depois, em uma outra oportunidade, mostrar fotos, algumas coisas de alguns locais para vocês verem. Que é realmente nojento. Nossa. Porque a carne a gente compra, bota na frigideira, frita, assa, faz um churrasco, queima tudo queimou, acabou, né? Alguns falam isso, né? Se é verdade, a gente já não sabe. Se é seguro, vai para a frigideira ali, não vai ter problema. Mas um embutido que você já pega ali, já come ele ali in natura, do jeito que dá. O processo, né? de conservação do salame, porque a gente tem vários tipos de processo de conservação. Né? Seja ele pelo frio, então a carne fresca, você vai manter ela refrigerada ou congelada, então é um processo de conservação. Seja ele químico, que é da maioria das linguiças, você vai colocar um sal de cura, você vai colocar um nitrato e nitrito, que é um conservante, então ela vai durar mais tempo por isso. Seja ela pelo sal, né, o charque ou a carne de sol. Então, o sal vai ajudar na conservação, né, pela diminuição ali da atividade de água, ou por fermentação, que é a base da maioria dos salaminhos. Você vai inocular uma bactéria própria para isso, por isso você tem que ter um ambiente industrial para você se produzir esse produto. E essas bactérias vão gerar compostos que, ao mesmo tempo, vai dar aquele sabor, né, característico que eu particularmente amo, salaminhos, principalmente os fermentados, né, como tira-gosto, é excelente. E esse processo de fermentação normalmente vai produzir alguns tipos de ácido, e esse ácido vão eliminar as bactérias que potencialmente poderiam tanto estragar a carne como causar doença. E vai deixar as bactérias que nós inoculamos dominarem e que são as positivas, com dá sabor e tudo, dominarem a área do alimento. Então, normalmente, bem resumidamente, grosseiramente, assim que funciona o processo de conservação aí do salaminho. Que bom, que ótimo. Assim, essa parte tirou um monte de dúvidas e eu aproveitei e tirei as minhas dúvidas particulares, viu? Foi muito legal. Mas nós vamos continuar falando um pouquinho mais, conversando mais com o Rômulo sobre outros temas agora mais focados em fiscalização, né? Vamos continuar falando sobre isso e a gente já volta. Gostaria de agradecer ao Rômulo Lage, gerente de inspeção de produtos de origem animal do IMA, e a toda a diretoria do IMA pela parceria e por disponibilizar esse tempo para estarmos juntos aqui hoje. Foi um bate-papo extremamente relevante para a cadeia produtiva, com temas que impactam diretamente o dia a dia das nossas indústrias. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast, o Hora do Sinduscarne. A ideia justamente era abrir esse espaço para discutir assuntos importantes para o setor, com quem realmente vive e entende da cadeia. E já deixo aqui o convite. Se você tiver sugestões ou temas ou convidados, fique à vontade para nos procurar. Queremos construir esse espaço junto com vocês. Seguimos trabalhando para o fortalecimento do setor da carne em Minas Gerais e no Brasil. Bom, voltamos aqui. Demos um intervalinho. Para vocês aí nem deu intervalo, tá? Só deu pra gente aqui tomar um café, tomar uma água. E aí a gente resolveu fazer um bate-volta com o Rômulo e ele vai fazer os comentários dele desse bate-volta, tá? Então vamos lá. Bora. Fiscalização. O espelho da sua operação. A fiscalização do MAPA ou do IMA ou municipal não é inimigo. O fiscal não inventa não conformidades. Eles a encontram. O que ele vê é um reflexo do gerenciamento diário da sua indústria. O que você acha, Rômulo? É isso mesmo? Ele não inventa não conformidade, ele não acha problema.
O problema tá ali. Apesar da gente escutar isso todo dia, o que a gente escuta dentro da indústria é justamente o contrário. Ó, inventou essa irregularidade, mas não. A gente tem uma legislação, né, a ser cumprida. A gente trabalha em cima dela. Hoje, a gente trabalha com um checklist. Então, dentro desse checklist, a gente vai verificando vários elementos, né, que vão dar uma base para a gente. Mas eu concordo plenamente aqui, onde que você diz aqui, que é um reflexo do gerenciamento diário. Então, se você tiver um gerenciamento, se você tiver, aí vamos voltar lá no programa de autocontrole. No programa de autocontrole funcional, o ideal, o mundo ideal, tanto para a indústria quanto para o fiscal, é chegar lá e não encontrar nada. É eu verificar que você mesmo já verificou, né, seu erro, já corrigiu e acabou. Então, assim, concordo plenamente com o que você está falando aí. Qualidade do controle de processo. Qualidade não é só o laboratório que testa o produto final. É cada etapa. A temperatura da câmara, a velocidade da linha de desossa, a higienização da serra. A qualidade é prevenir. Vamos lá. Eu adoro falar sobre isso. Porque todo mundo, a grande maioria do pessoal que conversa comigo, fala, principalmente quando a gente vai fazer algum tipo de ação, se eu fizer uma análise aqui, der ok na análise, você pode liberar? Não, gente. A análise laboratorial, ela não é o diagnóstico definitivo. Porque se fosse assim, não precisaria ter inspeção, né? Aí eu falo não só de alimentos, como de fabricação de medicamento. Eu gosto muito de comparar as duas indústrias. Mas a garantia, a segurança do alimento, ela é todo um processo. A análise, ela é um indicativo do seu controle de qualidade e da segurança. Só um exemplo rápido para a gente levar aqui, só para a microbiologia. Né? Na grande maioria dos produtos são feitas análises de apenas 3 patógenos: coliforme, salmonela e listéria. Só esses 3 patógenos causam doenças? Né? Fica a minha pergunta. Então, o processo de fabricação e o processo de autocontrole, de boas práticas, ele é como um todo. Ele vai desde o recebimento da qualidade da matéria-prima, da forma de armazenamento, do controle de pragas, das temperaturas, né, igual foi falado aí, das temperaturas de produção, da utilização correta dos aditivos. Então, ela é um todo. E a análise laboratorial somente é um indicativo disso tudo. Até porque as análises são feitas de forma amostral. Eu até tinha dado um exemplo aqui com a câmera desligada, mas eu vou falar ele aqui. Se no meio de uma massa de uma linguiça aparecer um rato e ele for moído lá dentro, né? Uma falha terrível de procedimento operacional. Mas que não deve acontecer, e o objetivo justamente é prevenir que isso não aconteça. Mas vamos supor que a gente só observa a análise. Vai ser alguma coisa na análise? Fica a minha pergunta, né? Então é isso. Também concordo com o que vocês estão falando aí. Tá joia? Legal, mais ou menos. Mas é legal entender essas coisas. O exemplo não é muito legal, não, mas é para impactar mesmo, sabe? Qualidade custa caro. A qualidade do produto custa caro. Porque quem consome tem que consumir alguma coisa de segurança, você tem que dar essa segurança, é uma responsabilidade muito grande. Eu vou mudar. A qualidade é um investimento. É um investimento. Não é um custo, tá bom? Porque um recall, uma perca de credibilidade da marca, né? Uma apreensão, uma multa, custa muito mais caro do que um investimento em qualidade. Ficou a dica, hein? Boas práticas de fabricação. O BPF, o famoso BPF. Ele não é um arquivo só de PDF que você tem que deixar lá guardado dentro da pastinha G lá, de gerenciamento, ou G, ou enfim. Ele é muito mais do que isso. Ele é um protocolo vivo para cada etapa, para cada função.
do recebimento à matéria-prima até a expedição do produto. O que você acha, Romulo? Concordo plenamente, né? Já até foi falado no início aqui, e que é o que eu vejo que é o maior gargalo, a maior dificuldade da indústria hoje. É ela tirar da cultura, vamos colocar, da cultura de dentro da empresa, de que aquilo não é um papel, um PDF lá dentro. E que o que está descrito ali tem que ser implantado. E existe sim uma dificuldade, né? Do empresário entender, dos colaboradores também entenderem, né? Lembrando que muitas das vezes a gente não vai trabalhar com colaboradores que vão ter um nível de escolaridade, de entendimento, né? E às vezes, muitas vezes não tem nem alguns hábitos e higiene dentro da própria casa dele. Sim. E você obriga ele a ter um hábito que ele não tem dentro da casa dele, você obriga que ele tenha isso dentro da indústria. Então, assim, a empresa só vai entender, e quem consegue implantar e fazer, né? Você está falando do BPF, mas eu vou colocar como o PA como um todo, porque o BPF é uma parte, né? Uma parte importante, mas ele é uma parte do programa de autocontrole completo. Então, assim, a partir do momento que a empresa consegue implantar e fazer aquilo girar, a economia ela é enorme, o controle dos processos logísticos, os processos operacionais, né, fica tão grande que você não vê volta para aquilo. Você passa a ter realmente todo o controle produtivo sob seu controle. Né? É isso, concordo, e assim, é fundamental para que a gente evolua. Lá atrás, quando a gente falou sobre o que é o futuro é justamente isso, que não se pense que o programa de autocontrole ou as boas práticas de fabricação seja só a receita do bolo que está ali em cima da mesa, mas seja o coração da empresa, entendeu? Sim, sim. E nós vemos muito, às vezes, as reclamações, né, os questionamentos em relação à fiscalização, aos órgãos fiscalizadores em geral, e enfim, e o entendimento de que isso é tão importante, né, para a cadeia produtiva. Eu comentei isso aqui um pouquinho antes, falei do tanto que isso é relevante, isso faz com que o nosso produto tenha qualidade e que o nosso produto cresça, desenvolva, e as indústrias ganham aí um valor agregado importante, né? Então, o fiscal não é o seu inimigo, o fiscal ele está ali exatamente para colaborar com o crescimento, desenvolvimento e a qualidade do seu produto. O nosso objetivo não é prejudicar nenhuma empresa, mesmo que às vezes no curso do nosso trabalho a gente acaba tendo algum tipo de atrito. Uhum. A nossa preocupação, até porque somos servidores públicos, é servir a população, né? Então, assim, as empresas que a gente tem um bom relacionamento e que também tem esse entendimento, né, que tem como missão, uma empresa que tem como missão garantir um produto de qualidade para o consumidor, né, ela consegue sim se estabelecer, ela consegue dominar mercado, ela consegue fazer um nome, né, e isso não tem preço, tá? Rômulo, fala um pouquinho do que o IMA pode fazer para ajudar os produtores, né, que querem se regularizar, que querem se registrar, que querem colocar o seu produto ali com os selos necessários, enfim. E também com os produtores que já estão aí no mercado, né, que já estão atuando. Fala um pouquinho o que o IMA pode fazer, o trabalho do IMA, como que ele pode ajudar vocês. Bom, a gente tem as nossas ações de educação sanitária, tá, que são desenvolvidas em escola, vão ser desenvolvidas agora, né, em cima junto com os comerciantes, para a gente valorizar o produto que tem o selo de inspeção, o produto registrado. Que a gente valorizando isso, a gente fazendo essas ações, a gente está valorizando quem está correto, né? A gente está valorizando o Sinduscar, os associados, a gente está valorizando todo mundo, valorizando quem é sério, quem está querendo empreender da forma correta. A gente também trabalha na fiscalização, em trânsito, a famosa Blitz, que costuma ocorrer alguns problemas, e eu penso que o pessoal tinha que entender a Blitz de uma forma diferente. Eu acho que a gente tem que entender a Blitz como uma forma de valorização de vocês aqui.
porque o frigorífico, o estabelecimento está correto que passa na Blitz ali, vão ser conferidos os documentos. A única coisa que vai perder é uns 5 minutos ali para a gente conferir a documentação e não vai ter problema nenhum, como nunca teve. Sim. O nosso objetivo é pegar o concorrente desleal de vocês. Sim. Né? E para aquele produtor que quer obter algum tipo de informação sobre como regularizar, a gente tem o nosso site, que é o www.ima.mg.gov.br, e aí vai ter a aba de agroindústria, e ele vai colocar qual que é o tipo de produto que ele trabalha, se é ovo, se é pescado, se é mel, se é carne, se é produto da agroindústria familiar, se é queijos artesanais, e a partir daí vai ter toda a documentação, vai ter orientação de como o processo vai se seguir, e a gente pode procurar os escritórios locais, né? A gente tem escritório em mais de 180 municípios do estado, então o pessoal está lá para tirar dúvidas também que forem necessárias, e estamos à disposição. A gente quer mostrar que é vantagem, né? Que o selo de inspeção não é só um certificado, não é só um selinho. Às vezes o cara liga, como é que eu falo para colocar o selinho aqui? Porra, não é isso. É a valorização do seu produto. É você abrir portas do seu produto para entrar nas grandes redes de supermercado. Você tem que encarar dessa forma. O seu produto que hoje vale 10, amanhã vai valer 150. A gente tem N casos aqui. Que poderia ficar um dia inteiro falando de casos que a gente conhece. Então vamos encarar como isso, vamos encarar como uma parceria. Cada um com direitos e deveres, mas que todo mundo ganha. E principalmente quem vai consumir os nossos produtos. Tá joia? Tem prazo para poder ficar pronto um registro? Sim, só uma curiosidade minha, tá? Que veio aqui agora. Tem. Aí a gente vai contar, aí eu vou colocar a questão do prazo de 2 pontos de vista. Tá. O prazo, de acordo com a legislação, são 60 dias. Só que como esses 60 dias são contados, e nesses 60 dias ele vai ficar sobre nossa análise. O que acontece muito, que às vezes o pessoal reclama, meu processo está em 2 anos. O que acontece? Entrega um processo para a gente, com erros, com falta de informação, com documentação incompleta. Então, a gente devolve e o prazo é suspenso. Sim. Aí o produtor fica mais 6 meses para devolver, devolve errado de novo. Aí eu vou mais 5 dias, continua errado, doutor João. E aí demora 2 anos. Mas um processo, eu já vi processo aí com 15 dias, chegou todo correto, tal, beleza, era um processo, obviamente, não é um processo de um frigorífico, né? Sim. Então, assim, o prazo de aprovação, a gente tem, antigamente a gente recebia o processo em papel, a plantona impressa, que a gente tinha que ter uma mesa grandona, negócio aqui para abrir. Ficar olhando. Tinha um pessoal mais velho ficava com a lupa lá para enxergar aquelas letrinhas pequenininhas da legenda. Hoje é tudo via SEI, hoje é tudo automatizado. Saiu da indústria. Antes de ir para o malote, era 15 dias para chegar na sede para ser analisado. Hoje você colocou no SEI e automaticamente já está na nossa mão. Obviamente que em algumas épocas do ano tem fila de espera, né? Porque às vezes a demanda é maior. Mas, assim, se a gente for comparar com o prazo médio aí de alguns anos atrás, que chegou a ser 6 meses, hoje é 60 dias. Sim. Né? O prazo depende Depende da qualidade do projeto que chega para nós. Sim. Certo? E a gente tem cada vez mais se esforçado e tentado melhorar a nossa logística, a nossa forma de trabalhar aqui, para tentar ser cada vez mais célere. Entendeu? Rômulo, eu tô assim, com todos os meus esclarecimentos em dia, né? Tirei bastante dúvida, eu acredito que vocês também tenham tirado bastante dúvida. Eu vou deixar aí um link do site do IMA. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês na plataforma do YouTube, então segue a gente aí, curte, ativa as notificações, enfim. Também estamos no TikTok, vou colocar lá pequenas partes desse episódio que a gente fez aqui hoje, né? E conto com vocês para estar junto com a gente. E obrigado, Rômulo, eu que por você ter agradeço. vindo.
Quantas vezes chamarem, se quiser futuramente, né, depois que sair a publicação e ter alguns questionamentos, algumas dúvidas, a gente pode marcar um outro dia só para responder o pessoal. Sim, acho ótimo, tá? Entendeu? Essa ideia sua. E estou à disposição, podem me procurar na sede. Eu vou disponibilizar meu e-mail aí, o pessoal quiser, a gente está aberto aí a tentar resolver. Né? Da mesma forma que a gente cobra, a gente também tem como objetivo resolver os problemas. Sim, não é Tá só joia? fiscalizar e autuar, é orientar e ajudar. Isso aí, né? beleza, obrigado, viu? Eu que agradeço, Tá Rômulo. joia. Um abraço para você. Abraço. Tchau.